Somos verdadeiramente o povo, a nação santa, escolhido para ministrar diante do Senhor um louvor sincero. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Bom, nossa, mais uma live, estamos aqui hoje, né? Hoje vamos estar aqui com a Patriana, uma amiga querida, uma irmã apaixonada pelo Senhor, né? E hoje a gente vai poder ouvir um pouco da história dela, né? Daquilo que Deus fez na vida dela. E é com muito prazer que eu chamo aqui minha amiga querida, Patriana. Ela é de Vitória, Espírito Santo. Olá, boa noite! Boa noite, minha amada, minha querida amiga, que saudade de você, dos meninos, do Rogério. Deus abençoe. Amém! Glória a Deus! Patri, muito bom ter você aqui, né? Poder ouvir um pouquinho, né, da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida, né? E eu creio que a sua história, né, vai edificar muitas vidas no nome de Jesus. E, Pati, conta aí para nós, né? Como que assim, se apresenta primeiro para a gente, né? Para o pessoal te conhecer. Quem é Patriana? Boa noite. Então, eu sou Patriana, eu tenho 45 anos e eu sou a esposa do Cláudio e eu sou casada há 21 anos e eu tenho 2 filhos, né? Eric com 16 e Ângelo com 13. Para a honra e glória do Senhor, também sou mamãe de negócios e eu sou estudante de psicologia. Oh! Novidades do Senhor na minha vida, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ô, Patri, e conta aí para nós, Patri, como que Deus, né, alcançou seu coração, como foi esse processo aí, né, que você abriu, né, seu coração e deixou o Senhor entrar, como foi, né, galgar aí até a presença do Senhor, né, conta aí para nós. Amém. Então, eu, em 2010, mais ou menos, né, eu tinha uma adolescente que morava comigo, e ela tinha 12 anos na época, e eu tinha muito problema com ela, né? Eu tinha pouco tempo de casada, e o meu filho estava com 2 anos, o Eric, e ela veio morar comigo, e a gente passou por um processo, assim, né, ela era muito desobediente, me dava muito trabalho, e nessa época, a Lena, minha cunhada,
me falou, né, de uma pessoa que ela conhecia, uma moça de Deus, que também tinha sido uma adolescente muito rebelde, mas que o Senhor tinha abençoado muito ela tinha ouvido a voz do Senhor, e agora ela era uma jovem incrível, morava aqui perto de casa e podia me ajudar. E aí eu falei, manda essa mulher de Deus para cá, né? Só que eu lembro que quando a mulher de Deus chegou na minha casa, né, a minha amiga Mônica, foi recebida meio que a pedradas, né, amiga? Foi uma coisa meio estranha, assim, porque na época a gente era católico, muito participante na igreja católica, muito ativos, né? E a Mônica chegou cheia de boa vontade para conhecer a Bárbara e ajudar a Bárbara. E aí eu sentei com ela na mesa, na sala, e falei com ela, olha, nós somos católicos, apostólicos romanos, e nós já servimos ao Senhor, e você veio aqui para cuidar da Bárbara, né? Para a Bárbara escolher o caminho dela, ela tem liberdade para isso, mas... né? Não venha mexer com o que já está quieto, já está certo aqui, que somos nós, já somos o Senhor. Se você quiser trabalhar com a Bárbara, tudo bem. Mas se não quiser, acho que foi bem assim mesmo que eu falei. E foi engraçado que naquela época eu não achava assim que isso tinha sido rude, né? Mas hoje, quando eu fui relembrar e fui escrever, eu achei tão rude. Eu pensei, nossa, como é que eu tratei uma pessoa desse jeito, né? Que vem na minha casa para me ajudar, já botando regras, imposições, e como é que a Mônica aceitou esse convite meio atravessado, né? Mas graças a Deus você assumiu isso, né? Você quis, Deus colocou no seu coração essa vontade de ajudar a Bárbara, de cuidar dela, e assim nós recebemos você, né, dessa forma na nossa casa. E aí eu lembrei de tudo, assim, né, fui colocando que você vinha nas reuniões para cuidar da Bárbara, né, e aí você fazia reunião na sala, sentada na sala à tarde, e eu falava assim, não, pode ir lá para dentro, pro quarto dela, fica só vocês duas, conversa lá, e você falava, não, eu gosto de ficar aqui na sala mesmo. Aí você abria a Bíblia e começava a falar do Senhor, começava a ler a Bíblia e pregar para ela, e eu ficava prestando atenção, né, porque eu assistia uma novela à tarde, e depois eu desligava a televisão na hora que você ia chegar e prestava tanta atenção em tudo que você falava, eu achava tão lindas suas palavras, né? E aí todo dia, quando você marcava toda semana, eu ficava esperando, aguardando aquele momento de você chegar para falar. E aos poucos você foi trazendo os irmãos para cá, a gente fazia reunião de louvor, a gente orava. Eu estava grávida do meu segundo filho, o Ângelo, e aí eu chorava muito, né? Porque ficava muito emotiva naquela situação, né, de hormônios, de estar ali grávida, de estar cuidando de uma adolescente sem ter passado por todo o processo, desde criança até chegar na adolescência. Então, assim, foi um período muito difícil e que o Senhor colocou você nas nossas vidas, né? E graças a Deus que, apesar de eu ser uma pessoa, assim, muito grossa, você aceitou esse convite. E aí a Bárbara ficou conosco ali, você ficou conosco acho que uns 9 meses, mais ou menos, cuidando da Bárbara, e a Bárbara me falava assim, tia, quando eu vou para casa da Mônica no final de semana, ela fica lendo a Bíblia para mim, e aí eu durmo e tá ela ali lendo a Bíblia, e aí ela falava isso como se fosse chato, né? E eu falava assim, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa, meu Deus, quem se dispõe a fazer um trem desse, pegar, levar uma pessoa, cuidar de uma pessoa? Aí você me falava, né, dos jejuns, que você pagava preço pela nossa vida, e essas coisas, assim, foi me encantando, e foi despertando em mim, assim, eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero conhecer esse Deus com tanto amor, que cuida das pessoas, né, que eu não conheço agora. E foi isso que foi me levando a me encantar cada vez mais com o Senhor. Depois de uns 9 meses, a Bárbara foi embora, voltou para casa da mãe dela, e aí você falou, amiga, ó, acabou o nosso tempo, eu estava aqui por causa da Bárbara, então agora esse tempo encerrou, né, e tal, e aí foi minha vez, né, de ficar assim, muito triste, de chorar muito, de sentir falta dos irmãos, de sentir falta de você na minha casa, de sentir falta daquela palavra viva ali todo dia, daquele cuidado de Deus na minha vida. E aí eu pensei, bom, agora eu não posso mais, não consigo mais ficar sem isso. E aí eu comecei a buscar, né? Eu comecei a ir na igreja,
a buscar estar reunido com vocês, ir nas reuniões semanais, mas para mim era muito difícil, porque o Eric estava com 3 anos e o Ângelo estava com 2 meses, mais ou menos, e a igreja, o templo, né, o lugar que a gente se reunia, o salão era longe no final de semana, então era difícil para ficar indo nessas reuniões e tal. E depois de um tempo que eu vi essa dificuldade, que aí mais das vezes eu não ia, só ia quando tinha carona, mas aí tinha que ter carona para 3, né? Era difícil conseguir tanta disponibilidade, mas os irmãos estavam sempre dando carona, sempre levando, né? A Andreinha ali, sempre se colocando à disposição. Mas com o tempo eu falei, bom, eu acho que eu preciso procurar meu caminho com o Senhor, né? Ter uma vivência com Ele. Tipo assim, se não é nessa igreja, se essa igreja tá difícil, né? Se reunir com esses irmãos tá difícil, então eu tenho que reunir com outros. E aí eu comecei a buscar no Senhor em qual lugar, né? Ele queria que eu fosse. E aí eu colocava algumas coisas diante do Senhor. Primeiro, aquela palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu pensava, que liberdade é essa? Então, eu quero conhecer essa verdade. Eu coloquei um propósito diante do Senhor de ler a Bíblia, de conhecer a palavra todinha, de Gênesis ao Apocalipse, mesmo tendo aquela primeira leitura que a gente não entende muito bem as coisas, algumas passagens, mas eu falei com o Senhor, eu vou ler tudo, Senhor, eu quero saber exatamente, eu não quero passar nenhum nomezinho, né, nenhuma descendência ali, para eu conseguir entender, saber que verdade é essa que o Senhor quer trazer para mim. E aí eu tirei um tempo de oração e de leitura bíblica em casa mesmo. E aí eu fiquei sem participar, não ia mais na igreja católica, também não reunia mais com os irmãos, mas ficava ali buscando no Senhor, na palavra dele, em oração. E um dia, já tinha passado assim, mais de um ano, você já tinha, né, eu vivi um processo com você também, né, de te conhecer melhor, de poder também cuidar um pouco de você de outras formas, né, você me cuidava com as coisas do Senhor, e eu queria ser, assim, sua mãe, te levar. É verdade. Verdade, Patri. Tá onde você estava, e aí veio esse processo, né, de você conhecer o Rogério, de você estar ali aguardando no Senhor e tal, e depois veio a alegria do casamento, da gente poder ser padrinhos e viajar para... É verdade. Aquilo. Essas coisas, assim, até hoje, quando eu penso, eu vejo o cuidado e o amor do Senhor na minha vida, porque, assim, até o casamento de vocês, aquela maravilha, tudo que vocês viveram, que eu pude acompanhar, que eu sei do seu testemunho, não só de ouvir falar, mas de estar presente ali. E assim, a glória de Deus de estar lá naquele lugar, de sentir o que vocês sentiram, de chorar o tempo todo de alegria, de nunca ter vivido uma situação de tanto amor pelo Senhor, né, de doação completa ali, de falar, Senhor, eu tô aqui, vou fazer do seu jeito, abro mão, essa santidade, assim, coisas muito difíceis de se conseguir naquele tempo, né, amiga, e muito mais ainda nos tempos de hoje. Verdade. Isso aí foi o Senhor me mostrando assim, vale a pena, busca que vale a pena, tem coisas grandes do Senhor, coisas maravilhosas do Senhor aí. E aí, depois que eu passei por isso tudo, né, e a Bárbara voltou para casa dela e eu passei esse tempo buscando, uma amiga me convidou para ir numa igreja numa tarde, tinha culto à tarde todas as quartas-feiras, e quando eu entrei naquela igreja que eu sentei lá, eu comecei a sentir que era ali o meu lugar, assim, do nada, sabe? Eu já tinha ido em outros lugares, mas quando eu entrei ali, eu senti algo diferente naquele lugar. E aí eu olhei a placa da igreja, quando eu saí da igreja, eu olhei uma placa que tinha lá e falava que tinha EBD, né, Escola Bíblica Dominical, no domingo de manhã, às 9 horas. E aí eu pensei, Senhor, por enquanto eu não vou participar de nada, porque a gente ainda estava naquela fase, né, do meu marido, da gente ainda ser católico, do meu marido ainda ir muito na igreja, dele me cobrar muito isso, porque você está saindo da igreja, e aquela coisa assim, foi um processo bem difícil. Mas eu falei com o Senhor, vou colocar um compromisso só de vir na escola bíblica, porque o meu desejo sempre era conhecer a palavra de Deus, era saber mais. Agora eu estava lendo sozinha, mas na escola bíblica eles iam me explicar mais daquela palavra. E eu comecei a participar, eu fiquei 1 ano praticamente indo na igreja só nos domingos de manhã, junto com os meninos, né, que é a igreja perto de casa, a gente ia
a pé nos domingos de manhã e voltava, e a gente participava na EBD. E eu tinha pedido ao Senhor assim, Senhor, quando o Senhor me dá uma igreja que tenha a palavra de Deus, uma igreja que fale das verdades da tua palavra, não da boca dos homens, e que tenha salinha para as crianças, que eles possam participar disso, porque às vezes ficam horas ali no templo, né, ouvindo de palavra junto com os adultos, mas não é a linguagem deles, às vezes é cansativo, às vezes é daí que no futuro fica aquela coisa que as crianças às vezes nem querem participar, porque não é próprio para eles. E eu sempre pedi ao Senhor, falei, Senhor, já que os meus filhos têm também uma salinha e tal. E aí, quando eu comecei nessa igreja, tinha salinha lá, e aí no domingo cada um ia para sua salinha, e foi uma bênção, assim. Eu fiquei quase um ano indo na escola dominical. Depois, então, desse um ano, eu resolvi me batizar. E aí eu falei com o Senhor que eu queria assumir esse compromisso diante dele e dos homens, né, me batizando. E foi outro processo, assim, bem difícil, né, do meu marido deixar eu batizar, né, porque eu queria a aprovação dele, aí já estava esperando, já tinha um tempo. Em 2012, 4 de novembro de 2012, que eu batizei, para a honra e glória do Senhor. E continuei caminhando na presença do Senhor nesse tempo todo, e foi uma das primeiras coisas assim que o Senhor, a Mônica que me conhece sabe que eu sou muito ativa, muito faladeira, muito de opinião, muito de fazer as coisas, de sair de casa, de estar sempre envolvida em muitas coisas. E é uma das primeiras coisas assim, quando eu entrei na igreja, que o Senhor me pediu, foi para eu deixar todas as coisas e tomar conta dos meus filhos. E foi um processo bem difícil, eu fui meio teimosa nesse processo, eu fiquei um tempo assim, não querendo obedecer, tentei entrar em várias sociedades com amigas e nada dava certo, era salão de beleza, abri uma loja e a loja faliu, e assim, foi muita coisa que a gente passou, né, até eu entender que o que Deus estava me pedindo era para ficar em casa. A gente passou por um processo bem difícil, financeiramente falando. A gente ficou, quando a gente foi fazer todas as contas, ver tudo que tinha acontecido, a gente viu que a gente estava falido, né? Não tinha mais nada, assim, não tinha dinheiro para pagar as contas, estava tudo muito enrolado, e aí a gente foi ver tudo que a gente devia, banco aqui, banco ali, banco lá, a gente devia mais ou menos uma soma de R$200 mil. E foi um tempo, assim, de choro, de ranger, de buscar o Senhor, mas de não ver nada, sabe aquele deserto que você olha e você não vê, e você não entende por que você está passando por aquilo, e aí você pergunta para Deus, por que, Senhor, eu estou passando por isso? E foi assim. E nesse período, eu e o Cláudio sentamos e a gente viu que até para a gente se organizar em casa, era melhor eu ficar em casa com os meninos do que estar trabalhando fora, ganhando pouco e pagando alguém para tomar conta deles. E não tomava conta direito, na verdade, né? Porque é muito raro a gente conseguir uma pessoa que cuide dos nossos filhos como nós mesmos cuidamos, dando toda a atenção que necessita, ensinando das coisas do Senhor, não deixando assistir as coisas que você não quer que assista, assim, é muito difícil. E os meus filhos vinham sofrendo com isso, entendeu? Passando na mão de várias pessoas e tal. E aí eu entendi, assim, não tem mais jeito, né? Agora não tem mais para onde ir, é obedecer. E aí eu resolvi obedecer e coloquei nas mãos do Senhor e comecei a obedecer. Nesse período que a gente passou por esse problema muito difícil, o Senhor, eu morava em outro prédio, né, e a minha vizinha era advogada, eu já sabia que ela era advogada, e ela sempre ela me convidava para um curso de finanças, e eu sempre falava, não, agora não, um dia, não, depois eu vejo isso e tal. Quando eu passei por essa dificuldade, eu pensei, gente, a gente precisa aprender o que Deus quer pra gente, o que Deus tem pra gente na área financeira. Porque não é possível passar por isso tudo e não mudar nada, alguma coisa tem que mudar. E ela ministrava pela igreja, pelo IEBV, a Igreja Evangélica Batista aqui de Jardim da Penha, e ela me convidou, eu dessa vez bati na porta dela e falei para ela que eu precisava conhecer esse curso CRAU, Ministério CRAU de Finanças, Finanças à Luz da Bíblia.
à luz da palavra de Deus. E eu falei para ela que eu precisava fazer esse curso, eu e o Cláudio. E a gente começou a fazer o curso, que foi de 3 meses, e aprendemos tudo que o Senhor queria, aprendemos várias coisas que a gente estava fazendo errado, tipo assim, cada um ter seu salário, fazer o que quer, sem o outro tá ciente, né? Não pedir conselho. Então, o Cláudio, ele era o administrador de tudo, ele trabalhava e ganhava a maior parte do salário, sustentava a família, ele fazia todas as coisas e não me consultava. Eu também trabalhava e aquele dinheiro ali era salário mínimo, mas era só meu, então eu vou comprar minhas coisas, fazer minhas coisas, também não consultava ele. E aí Deus foi transformando essas coisas, Deus colocou a gente para ter conta conjunta, né? E para eu ajudar ele a administrar, ser aquela ajudadora, né? Fiel que Deus quer que nós sejamos. No curso nós aprendemos que nós somos como a mulher de Provérbios, né, Patri? Tipo assim, a mulher sábia, né, que edifica. A mulher de Provérbios era aquela que ajudava seu esposo e seu esposo confiava, né, as finanças daquela mulher, né? Então, assim, glória a Deus, né, por isso, né? Amiga, essa é a parte mais difícil, né? O marido botar uma conta conjunta e te dar um cartão e falar, a partir de hoje você vai administrar comigo. E aí você também sentiu o peso disso, tipo assim, não posso mais sair indo comprar tudo que eu quiser, não posso sair comprando creme de cabelo, roupa, porque esse dinheiro não é meu, né? Esse dinheiro é do Senhor e Ele nos deu esse dinheiro para nós estarmos administrando, e aí a gente tem que ser, no curso a gente aprende que a gente é um mordomo fiel, não só no salário, mas em todas as coisas, né? Você é um mordomo fiel do Senhor nos seus filhos, você é um mordomo fiel do Senhor com o seu marido, você é um mordomo fiel do Senhor se ele lhe confiar ministério na igreja. Nada é seu, o ministério não é seu, a vida não é sua, o marido não é seu, os filhos não são seus, né? E as coisas materiais também não são suas, é tudo do Senhor, e você tem que administrar da melhor forma possível. E isso foi assim, um divisor de águas na nossa vida. A gente vendeu o nosso apartamento, pagou todas as dívidas, e eu fiquei pensando assim, daqui a um ano Deus vai nos abençoar e nós vamos comprar outro apartamento, né? 1 ano, Moniquinha, 2, 3, e aí vai, 5 anos morando de aluguel, né? Nesses 5 anos eu ministrei 6 turmas do CRAU, porque aí depois que eu fiz o curso, eu quis ensinar isso para outras famílias, para outras pessoas, né? Eu queria derramar essas verdades na vida de outras pessoas, e aí eu formei 6 turmas, né? E o Senhor foi nos tratando, né? E aí a gente pagou todas as dívidas, depois de 5 anos a gente comprou esse apartamento aqui, que a gente mora hoje, para honra e glória do nome do Senhor. Então, além disso, aí, tipo assim, tinha mais coisas do Senhor, sempre tem mais coisas do Senhor para o Senhor fazer, né, na nossa vida. Como eu falei que eu desisti, né, de um ativismo, né, de uma carreira que eu sempre sonhei, e não depender de marido, nem depender de homem. Esse era o meu pensamento, né? Meu pensamento era ser bem-sucedida na área profissional. Eu sempre estudei muito, eu fiz muitos cursos, porque eu queria ser bem-sucedida, né? E apesar de ter casado com um marido que cuidava de todas as coisas, que provia o sustento da casa, mesmo assim eu queria dar conta dessa área, né? E não ficar dependendo. O Eric, filho é vivo, mãe tá... Aí eu não queria ficar dependendo, e aí por causa disso, nesse tempo eu fiquei dependendo totalmente do meu marido, do Senhor, né, e do meu marido, dos cuidados dele, do que a gente resolvia. E eu sempre pensava assim, meu Deus, acho que nunca vai passar esse tempo, acho que o Senhor não quer mais, né, que eu volte para o mercado de trabalho, eu acho que não tem mais tempo para mim, porque eu pensava, o que eu vou fazer depois de tantos anos sem trabalhar, sem estudar, né? O curso que eu tinha feito de administração já estava velho, eu nunca tinha trabalhado na área, e depois os meninos cresceram, mas eu fiquei sem saber o que fazer. Eu sempre orava ao Senhor sobre isso, e de vez em quando eu até chorava também, falava, ai Senhor, olha, será que o Senhor tem alguma coisa para mim nessa área e tal. Quando foi um dia a esposa do meu pastor, Teriane,
minha amiga, assim, também, muito amiga, cuida muito de mim. Quando eu entrei na igreja, ela me abraçou com as minhas dificuldades, né, com esse jeito meu de falar. Ela me abraçou, cuidou de mim, né? Eu sou a ovelhinha dela hoje, graças a Deus. Ela me chamou e falou: amiga, vem cá tomar um café comigo aqui em casa. E eu fui tomar um café com ela, e lá ela falou comigo assim: olha, eu tenho orado ao Senhor, porque ela sempre foi também de vender, de fazer muitas coisas, né, para ajudar em casa. E porque o pastor Bruno é pastor em tempo integral, né? Não é muito fácil. E aí ela falou: eu tô vendendo bolsas já tem um ano, tal, e tipo assim, eu não dou conta de atender todos os clientes. E ela esteve grávida do terceiro filho e agora ela tinha um bebê. E aí era um mês mais ou menos assim, novembro, e ela falou: vai chegar o Natal, vai aumentar muito essas vendas e eu não vou dar conta com um bebê, como é que eu vou atender esse monte de cliente e tal? E orando ao Senhor por uma pessoa para estar comigo, para me ajudar, para ser minha sócia. Sempre que eu tô orando, vem você na minha mente. E ela tinha falado até isso comigo algumas vezes, e eu falava: ah, não, vendas não é para mim, eu não levo jeito para vendas, apesar de ser muito falante, mas eu não gosto de ficar vendendo produto. Se a pessoa fala mal do produto, eu fico chateada. Então, acho que eu não levo jeito para vendedora. E aí ela falou comigo de novo: amiga, sempre que eu tô orando, Deus está trazendo e tal. Você não quer começar isso comigo, me ajudar e tal? Mas eu falava para ela: não tenho jeito com vendas, amigas, mas eu tenho jeito na administração, de comprar as coisas, né? Comprar as bolsas, de fazer o estoque que vai chegar, o estoque que vai sair, quem comprou, quem está devendo, quem pagou, toda a parte administrativa você pode deixar comigo. E eu saía com ela para vender. A gente começou esse negócio que é chamado Mamãe de Negócios, porque as duas tinham filhos, né? E eu tomava conta, eu era babá do Davi, do nenenzinho dela, terceiro filhinho deles, e também ajudava a carregar todas as bolsas e observava bem ela vendendo para todo mundo e fazia todas as anotações, e fazia as compras, e fazia as entradas e as saídas e o estoque. E aí foi, a gente trabalhou por 2 anos, eu fui aprendendo um pouco de vendas com ela, como que ela tratava o cliente, aprendendo a, tipo assim, se o cliente está falando da mercadoria não é de você, né? Aquele cliente, se você tratar ele bem, mesmo que ele não compre, ele vai trazendo outras pessoas. E também uma coisa que eu achava muito interessante, que a gente falava, que ela falava assim: amiga, a gente não vai vender produto, a gente vai abençoar a vida das pessoas. E aí, muitas vezes a gente era chamado para vender bolsos, mas Deus fazia coisas incríveis, assim, a gente chegava lá, a pessoa às vezes contava de alguém da família que estava doente, a gente orava, às vezes ela contava sobre alguma dificuldade que estava passando, a gente orava, às vezes ele falava de outra pessoa da família que precisava de uma visita, a gente já marcava um dia para visitar outra pessoa, então a gente vendia, mas a gente orava, a gente abençoava a vida das pessoas, a gente visitava, ela falava: amiga, é o tempo que a gente tem para estar falando do Senhor. A gente convidava as pessoas para ir na igreja, e assim, era muito de Deus o trabalho que a gente fazia, era muito trabalho, mas Deus ia nos abençoando e ia acrescentando ainda outras coisas, né? Foi um tempo muito abençoado. A gente ficou 2 anos trabalhando com essas vendas de bolsas, e foi assim uma maravilha. Só que já tinha um tempo que a Teriane falava comigo assim: amiga, você precisa fazer uma faculdade, você precisa voltar a estudar. E aí eu falava com ela assim: ai, amiga, tô tão velha já, né? Eu já vou fazer 40 anos, os meus filhos já estão grandes, agora eu vou voltar de novo a estudar. Eu lembro como que era a faculdade, um monte de trabalho, um monte de coisa para ler, eu não tenho mais paciência para essas coisas. Eu falava para ela assim: se eu for voltar para a faculdade, eu quero voltar só para estudar a Bíblia. Quero fazer um curso de teologia, aprender mais do Senhor e tal. E ela falava: amiga, você tem um dom de falar com as pessoas nem te conhecem, elas começam a conversar, daqui a pouco elas se abrem, você tem que fazer psicologia e tal. E aí eu lembrei, quando ela falou que eu tinha que fazer psicologia, que eu tinha esse perfil, eu lembrei que quando eu era jovem, né, eu tinha esse sonho de fazer psicologia. E quando eu pensei em fazer psicologia, as pessoas me falavam assim: ah, psicologia, naquela época, psicologia era só consultório particular, era a única área que o psicólogo podia trabalhar, era no consultório particular. E aí eu era
né, uma pessoa pobre, né, não tinha recursos. Aí eu pensava, como que eu vou fazer para trabalhar num consultório particular? Tem que montar um consultório, que a gente ouvia falar, e que os alunos depois, alguns alunos se juntavam e abriam um consultório particular, começava a trabalhar por conta própria. E eu pensava, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Por isso que eu fiz administração, que a área era maior e podia depois fazer concurso público. E esqueci desse negócio aí de psicologia. E aí ela falava sempre comigo. Quando foi, acho que em 2018, Deus me levou a reencontrar uma amiga também, que estava sumida há muito tempo, assim, a gente não se via há muitos anos, e a gente começou a conversar. Eu lembrei de Mônica, porque ela me contou uma situação dela, eu lembrei de Mônica que eu liguei para a Mônica, eu mandei recadinho para a Mônica no WhatsApp. Eu falei, amiga, como que você cuidou de mim lá quando você me encontrou, aquela pedra, né, bruta, que precisava, aquele diamante que precisava ser lapidado, aquela pessoa ali bruta, que tratava de você assim com tanta ignorância, né, sem consolo, né, sem amor, sem, tão grossa. Como que você cuidou de mim naquela época? O que você fez? Porque eu lembro que você orava, que você jejuava pela minha vida e tudo era muito lindo. Mas o que você fez mesmo? E ela falou, amiga, eu fiz isso mesmo. Eu orava por você, eu jejuava, eu entregava a sua vida nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele quisesse e tal. E aí eu falei assim, gente, eu vou amar a vida da minha amiga desse jeito, diante do que ela está passando, né? Eu vou colocar a vida dela diante do Senhor. E aí eu comecei a orar por essa minha amiga e jejuar pela vida dela, pelas coisas que ela estava passando, pelo que eu achava que Deus podia ter para ela, mas sempre entregando e pedindo a Deus pela vida dela. E a gente foi se aproximando. E ela também veio com essa história: você precisa estudar, você precisa voltar para a faculdade, você é muito inteligente, Deus tem muita coisa na sua vida para você fazer e tal. E aí foi um coro, né? Minha mãe já falava isso há tempos, aí veio a minha pastora já falava, e agora essa minha amiga falando. Aí eu comecei a buscar, colocar esse sentimento no meu coração, viver isso, pensar em que eu podia viver isso. Aí eu comecei a orar sobre isso, e depois comecei a buscar faculdades aí, tipo assim, muito tempo sem estudar, nunca fiz Enem, né, porque acho que na minha época nem tinha Enem. E aí eu falei, eu quero começar a estudar, Senhor, ano que vem. Era tipo setembro, assim, eu queria já começar o ano que vem, que era 2019. E aí eu consegui uma bolsa numa escola, numa faculdade particular. E aí eu falei, eu vou vender minhas bolsas, né, meu empreendimento, e vou apagar essa bolsa para fazer faculdade. E eu me inscrevi. E quando chegou para começar a aula, eles adiaram por uma semana. Quando chegou na outra semana, que era dia de começar a aula, eles falaram, nós não formamos turma esse ano, nem de manhã e nem de noite. Então, a gente vai devolver, né, sua parcela e tal, e não vai ter curso esse ano. Ah, eu chorei. Eu falei, Senhor, então não era isso, então eu me confundi, então se eu não queria isso e tal. E aí eu fui na igreja, marquei um tempo com o meu pastor Bruno, e falei, pastor, eu tô com essa situação de faculdade e tal, e eu quero que o senhor me ajude em oração, porque eu quero saber se isso é de Deus para minha vida ou não, né? Se não for, eu quero tirar logo do meu coração, para não ficar colocando expectativa e tal. E aí ele começou a orar, e eu continuei orando. Quando foi, isso foi mais ou menos uma semana que a gente estava orando, que eu tinha pedido a oração dele. Aí eu fui no culto domingo à noite, e aí uma irmãzinha saiu lá do lugar dela, no outro lado da igreja, veio orar por mim, e aí começou a ministrar, e Deus começou a falar comigo, que tinha um lugar, esse lugar era um lugar grande, tinha umas paredes brancas, e tinha muitas cadeiras neste lugar. Mas neste lugar tinha uma cadeira que estava escrito o meu nome, ela estava separada para mim, ela dizia Patriana, e esse era o lugar que o Senhor tinha guardado para mim, não era para eu ficar chateada, triste, porque aquele lugar era meu, o Senhor ia me dar. E aí eu me alegrei no Senhor, e eu já sabia que era a minha faculdade, né, que Deus ia abrir uma porta, mas eu fiquei assim, não vou falar nada com o meu pastor, porque eu quero que o Senhor fale com ele também, se for de Deus, o Senhor vai falar com ele. Eu lembrei de você também, amiga, que você falava isso, se for de Deus, eu quero que ele fale com os meus superiores, né, com os meus, como é que fala? Discipuladores, com meus discipuladores.
Aqueles que cuidavam da minha vida espiritual. Daí eu lembrei de você, eu falei, eu também, Senhor, vou esperar o Senhor falar com o meu pastor. E aí, na outra semana, numa terça-feira, ela falou comigo no domingo. Numa terça, a gente foi na igreja, eu e a Teriane, para entregar, fazer até uma entrega lá, uma encomenda. E aí, o pastor saiu da igreja e falou comigo assim, minha irmã, você pode fazer sua faculdade, porque Deus já falou comigo. Aí eu, glória a Deus, Deus também já falou comigo, pastor, então eu vou correr atrás. Aí comecei a correr atrás de outras faculdades. Aí ele abriu a porta da faculdade que eu faço hoje. Hoje já estou completando, semana que vem são minhas provas finais do 4º período, né? 2 anos já de faculdade, de psicologia. Cada dia eu me encontro mais nesse curso, assim, eu vejo mais de Deus. No primeiro ano que eu comecei a faculdade, já tinha muito tempo que eu não estudava, né? Muitos anos. E aí eu falei com o Senhor assim, tinha uns 15 anos pelo menos que eu não estudava. E aí eu falei com o Senhor que eu ia fazer um ano sabático, né? Aquele ano que você dá um tempo das coisas da igreja, né? Para você ficar ali com o Senhor, em oração, mas assim, no seu tempo, sem ficar assumindo tantos compromissos. E aí eu conversei com o meu pastor e ele me liberou, né? Dos ministérios e tal, para eu ter esse tempo. Que eu também não sabia como é que ia ser, se eu ia conseguir dar conta de tanta coisa, né, e se era vontade do Senhor, então eu queria me dedicar. E aí esse ano eu comecei a fazer isso, só que o ano que eu comecei na faculdade, que eu não tinha ministério nenhum, que eu estava só indo nos cultos e com a minha intimidade com Deus em casa, foi o ano que o Senhor começou a me dar discípulos, né, pessoas assim para eu cuidar. De repente na faculdade começaram a aparecer meninas, né, para vir se aconselhar, para vir pedir oração, né, para vir falar coisas. Teve uma moça que me procurou e ela falou que ela estava com um problema em casa, ela precisava de alguém para conversar, e ela me via lá abraçando, conversando com todo mundo da faculdade, mas com muita opinião, né, indo muitas vezes contra a turma, com coisas assim que não são de Deus, né, que Deus não abençoa. Então às vezes eu não consigo ficar neutra, né, nessas coisas, eu acabo me levantando, falando. E isso eu acho que é uma coisa que mais afasta do que une. Mas quando as pessoas queriam uma oração, elas sabiam também quem que elas poderiam buscar. E aí eu comecei a formar um grupo com algumas pessoas que foram aparecendo na minha vida, que não faz parte de ministério, que algumas são da faculdade, que algumas são amigas de outros, de outros locais, de festas, de locais que eu converso, e outros são amigos da igreja, adolescentes, jovens, que fazem parte desse grupo muito aleatório. Algumas amigas da escola do Eric querem entrar no grupo, porque eu sou mãezona, porque eu cuido, porque elas querem um conselho. E eu acho muito incrível, amiga, que não me conhecem, né, assim, não, a gente não tem tanta intimidade, a gente está formando essa intimidade no dia a dia, mas assim, ficam sabendo de como que eu sou, que um fala, o outro fala, aí vem me procurar, né? Às vezes vem pedir coisas sobre namorado, né? Eu quero saber, né, como é que é, porque eu gosto de fulano, mas a minha... Conselhos, né? Buscar conselhos, né? E aí eu trato eles como meus filhos, entendeu? Eu falo, olha, vou te dar o conselho que eu daria para o meu filho, né? Olha, Deus não se agrada de desobediência, né, e tal. E aí eu vou falando, e aí nesse período Deus confirmou no coração do meu pastor, né, e da esposa da minha amiga Teriane, que o meu chamado, né, ministerial, né, na vida de outras pessoas através disso. E aí eu creio que muitas outras coisas o Senhor está fazendo, né? Assim, no meu aniversário, foi 19 de outubro agora, eu fiz 45 anos, mas tinha uns 10 jovens aqui em casa, assim, só jovem, entendeu? No tempo de pandemia, aí eu mandei um monte de regra, eles queriam vir, né, para passar comigo esse tempo, e eu coloquei um monte de regra, vem, gente, mas tem que tomar banho aqui em casa, traz toalha, traz roupa para trocar, né, vem de máscara e tal. E eles vieram, cumpriram todas as regras, né, e a gente pôde estar junto nesse tempo. E aí eu escolhi uma palavra do Senhor e falei, não posso
deixar esse tempo, falei com eles. Apesar de vocês serem um grupo tão aleatório, da faculdade, de amizade, de não sei o quê, muito, mas eu não posso deixar esse tempo passar em branco, porque o meu tempo é de Deus, a minha vida é do Senhor, e jamais, assim, com as minhas próprias forças, do meu próprio entendimento, com o meu saber, com o meu querer, com qualquer coisa que fosse minha, eu ia conseguir abraçar um grupo tão aleatório, alcançar corações, mentes de pessoas tão diferentes e ainda tão diferentes na idade, né? Assim, eu vejo que tudo é a graça de Deus, o tempo de Deus na minha vida. Então, eu quero agora, tipo assim, depois que eu comecei a faculdade, a Teriane também começou a faculdade, né? A minha particular dela é a UFES, a faculdade pública aqui em Vitória. E aí a gente teve que deixar de mão o nosso tempo de venda de bolsas, né? Porque as duas estavam trabalhando no mesmo horário e no outro horário, de manhã ela estava em casa com as crianças e à tarde ela estava na faculdade. E eu, de manhã, estava na faculdade e à tarde estava em casa com os meninos. Aí a gente não conseguiu manter o ritmo, a gente teve que parar. Mas aí o Senhor não deixa a gente, né, parado. Se Ele tem planos, Ele mesmo vai cumprir os planos dele. Se você continuar ali aos pés dele, sendo fiel, crendo nele. E ele abriu essa porta agora, que é junto com a minha amiga Michele, aquela que tinha aparecido, voltado, né? Que ela pensava que Deus tinha uns planos na vida dela, mas através das nossas orações, Deus mostrou outros caminhos. E aí a gente abriu os Mãos Talentosas, que é uma página também de vendas, mas que a gente trabalha agora com mesa posta, né, e trabalhos manuais, e mesa posta já vem com outra coisa assim do Senhor, vem que o Senhor quer resgatar a mesa, a família sentada à mesa, o Senhor quer resgatar a família com aquele tempo precioso de fazer refeições juntas, de conversar. Então, através disso, eu já tenho lido livros sobre isso, assim, como... Eu ia falar agora, assim, tem um livro, né, A Experiência da Mesa, que é muito, nossa, muito interessante, assim, quem não leu eu recomendo, assim, né, principalmente para as mulheres, né, de volta à mesa, né, eu creio que na mesa Deus opera muitas coisas, né, é um tempo de comunhão, é um tempo de amor, é um tempo de tantas coisas, né, é tempo também de você conhecer o coração do seu filho, né, porque ali muitas vezes eles se abrem, eles falam, né? Então eu creio que a mesa é um tempo precioso. E se a gente for olhar, né, Jesus estava sempre em comunhão, sentado à mesa, conversando, né, e ali falando com os discípulos, né, então ensinando para os discípulos. Então, assim, é muito tremendo, né? É muito lindo, assim, esse livro é muito joia. Então, e aí, através dessa experiência da mesa, o Senhor veio trazer esse livro mesmo, né, que nós estamos lendo ainda, porque é muita coisa boa para absorver, e ali a gente pode estar com outras mulheres, com outros jovens, com outras pessoas à mesa, a gente pode também melhorar nosso tempo de qualidade, a mesa com a nossa família é projeto de Deus, mulheres, né, nós mulheres temos tempo precioso, de qualidade com os nossos filhos, como a Mônica falou, com o esposo, né, a gente pegando ali, eu não sou muito boa com casa, né, não sou muito boa com coisas de casa, mas eu tento priorizar esse tempo à mesa, né, e aqui em casa, graças a Deus, meu marido e agora o Ângelo gosta muito de cozinhar, então eu tenho essa bênção, né, de ter ajudantes na cozinha, que não precisa ser só eu, mas aí eu gosto de botar alguma coisinha na mesa, né, de sempre estar chamando, vamos fazer a refeição juntos e tal, e sempre quando vem esses meninos, meninas de Deus, assim, que Deus tem colocado na minha vida, eu chamo para estar à mesa, né, e eu sento à mesa, e eu sinto, assim, como Deus vai desenrolando as coisas na mesa, né? Como a conversa é propícia para você descobrir mesmo o coração, né? O que está no coração, através de você sentar ali um momento e só parar um pouquinho para ouvir a conversa, né? Você acaba descobrindo o que a pessoa está fazendo, onde que ela está indo, o que ela está querendo, né? Às vezes, e aí, como é que foi o seu dia? Como é que foi na escola? É um tempo também muito precioso nesse tempo de pandemia.
Porque esse tempo de pandemia, meus irmãos, é um tempo de Deus para nós, para a nossa vida, para nossas famílias. Não é nada assim em vão, e não é para a gente pensar que é tempo ruim, que é tempo de sofrimento. Eu tenho vivido isso aqui na minha casa com os meus filhos e o meu marido. Que no começo foi muito difícil, logo quando parou tudo e tá todo mundo preso dentro de casa. E aí eu pensei, meu Deus, não vou dar conta disso, né? Eu sou explosiva, eu gosto de sair, eu sou expansiva, eu gosto de fazer mil coisas fora. E aí Deus foi me trazendo para dentro, né? E mostrando aonde que eu precisava estar mais atenta, aonde que eu precisava cuidar mais, meus filhos adolescentes, né? Meu filho de 16 anos agora precisando de uma atenção melhor. E aí eu fui ouvindo o que Deus tinha e fui cuidando aqui, cuidando ali. Veio essa história de mesa posta, assim, Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus, Patri, verdade, olha, seu testemunho é muito lindo, Patri, glória a Deus pela sua vida, né, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele está fazendo, né, então assim, olha gente, foram muitas coisas edificantes na vida da Patriana, né, como que Deus alcança o nosso coração, como é importante a gente amar a palavra. Eu creio que através da palavra Deus trouxe uma libertação para a Patriana, gerou amor no coração dela, né, isso é lindo, isso é tremendo, né, Deus tem honrado a vida dela, né, o Ângelo vai se batizar agora, né, domingo, então, assim, Deus é lindo, é tremendo isso, né, e o Eric se batizou com 12 anos, hoje ele está com 16, então, assim, quantas coisas, né, Deus tem feito, assim, na vida da Patriana, para você também, que talvez está aí pensando em fazer um curso, ou mudar de vida, na área profissional, né, de que acha que é impossível, né, então assim, a Patriana falou aí sobre dar a volta por cima, né, a vida deles estavam todas, tudo fora do lugar, né, financeiramente, Deus restaurou, né, a sorte deles, né, aquela palavra, né, Pátria, eu vejo muito na tua vida aquela palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Amém. E foi isso que Deus fez na sua vida, né, da sua família, e isso é muito lindo, né, que tremendo isso, e hoje, né, para você que está aí, ó, 45 anos, está fazendo uma faculdade, então nunca é tarde, né, às vezes quer montar um negócio, né, então assim, corre atrás, se Deus falou com você, né, vai, corra atrás, tem direção de Deus, vá, né, porque Deus é aquele que capacita, é aquele que faz, né, então assim, louva a Deus, né, pela sua vida. Foi muito lindo, assim, tudo, né, que a gente pôde ouvir aqui da sua vida, beber da sua vida, foi muito tremendo. Louva a Deus mesmo, assim, né, por isso, glória a Deus. E eu queria te pedir, Patri, para você orar, né, para todas aquelas pessoas que ainda vão ouvir, né, no YouTube ou no Instagram também. Então, assim, que você possa orar, né, por todas aquelas pessoas que eu creio que Deus vai atrair para estar ouvindo esse testemunho, né, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, e eu creio que pessoas, né, vão ser edificadas através desse testemunho. Então, assim, ora aí por nós, né, por todas essas pessoas que ainda vão ouvir, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Paizinho querido, amém. Vamos, Senhor, nós te adoramos, amém, Senhor. Pai. Toda honra, toda glória, aleluia, Senhor, Jesus. Louvor, Pai. Tudo das nossas vidas é para o Senhor, para te engrandecer, para te bendizer, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Paizinho, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de todas essas pessoas, Senhor, que vão estar ouvindo esse testemunho, que vai estar ouvindo esse tempo, Senhor. Que seja um tempo com o Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada vida, Senhor, de cada mulher, de cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, esse tempo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada família, Senhor, que o Senhor possa visitar cada vida. Deus, que esse testemunho possa edificar, Senhor, a vida das mulheres, Senhor. Pode mostrar, que o Senhor possa mostrar, assim, onde está o local, onde precisa ser melhorado, aonde precisa de mais cuidado, onde precisa de
de focar melhor, onde precisa melhorar, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, visita cada vida, Senhor, cada pessoa. Senhor, nos molde, nos mude, faça conosco segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque o Senhor é maravilhoso, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Senhor, e queremos obedecer a tua voz. Senhor, abre as nossas vidas, nosso entendimento, né, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu querer, que nós mulheres estejamos atentas ao teu falar, Senhor, ao teu chamado, porque o Senhor tem muitas coisas para nós mulheres, mas cada coisa tem o seu tempo, como a tua palavra diz. Senhor, coloca no coração das mães que o tempo que elas necessitam passar com os seus filhos, que também, apesar de sermos mães, nós não podemos deixar de ser esposa, ajudadora, cuidadora dos nossos maridos, mas que também, apesar de sermos tudo isso e fazermos para edificar o Senhor também tem mais para nós, porque o Senhor sabe os nossos sonhos, o Senhor sabe o que está debaixo do nosso coração, e o Senhor quer nos ajudar, nos abençoar com isso também, mas no seu tempo, que nós possamos ser, Senhor, aquelas mulheres que oram, mulheres que buscam o Senhor em primeiro lugar, em cada momento. Se nós só podemos hoje estar em casa, se temos filhos pequenos, o Senhor quer que nós sejamos usadas no ministério de oração, orando pela igreja, orando pela casa, orando pela família, orando pelos irmãos. Podemos fazer muito através da nossa oração, mas também se nossos filhos já estão maiores, o Senhor pode nos mostrar, Senhor, qual é a tua vontade, e podemos ter ministério do Senhor, ser usadas no Senhor em qualquer lugar, na nossa casa, na nossa igreja, com os nossos vizinhos, queremos, Senhor, abençoe cada mulher, abençoe cada família, abençoe cada coração, abençoe, Senhor, esse projeto que nasceu no coração do Rogério e da Mônica, Senhor, abençoe a família deles, os filhos, a igreja deles, Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos, porque o ministério da Mônica, o testemunho dela, Senhor, através do testemunho dela, o Senhor edificou a minha vida e tem edificado a vida de tantas outras mulheres, tudo para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, Pai, com o coração cheio de alegria, em nome de Jesus, por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus, Patri, muito obrigada, viu, por você ter aceito esse convite, né, por você ter se disposto mesmo, assim, a estar testemunhando, né, falando mesmo, assim, dos feitos do Senhor, né, do como Deus, né, alcançou seu coração. Então, assim, muito obrigada, muito grata a Deus pela sua vida, que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua casa, né? Em nome de Jesus, quero declarar mesmo, assim, renovo do Senhor, graça do Senhor, que o Senhor continue usando, né, para alcançar e que você possa ser luz, sal lá nessa faculdade, né? E exalar o perfume de Cristo por onde você for. No nome de Jesus, viu, minha amiga? Muito obrigada, muito grata ao Senhor, viu? Muito bom estar aqui hoje com você, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém.